Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de Política de O Tempo, e a nossa conversa de hoje é com Marcos Lisboa, economista. Ele é ex-presidente do INSPER, ele também já fez parte do governo federal no início dos anos 2000 e está hoje inserido aí nos principais debates de economia e de política do país. E hoje ele vai contar para a gente uma novidade, uma participação que ele vai ter nas eleições aqui num trabalho, nas eleições de 2026 em Minas, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade para falar também um pouco sobre o olhar dele aí, sobre esse momento da política e economia em Minas e no Brasil. Marcos, é um prazer ter você aqui conosco hoje nesse Café com Política. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a gente tem a participação hoje do Hermano Chiodi, que é repórter de política. Obrigada, Hermano, por estar mais uma vez aqui conosco. Agradeço, Cíntia, o convite. Marcos, a gente queria começar que você nos contasse, assim, você vai estar participando de um trabalho nas eleições de 2026 em Minas, é uma assessoria especial na área de política pública e sociais do pré-candidato Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo, ele é ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ex-vereador e atual presidente do MDB em BH. Conta pra gente que trabalho que é esse, o que está acertado nesse momento, há quase um ano da eleição. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, eu sou um apaixonado por Minas Gerais, né? Viajo por Minas desde que eu tinha 18 anos de idade, né? É um estado complexo porque é um estado que reflete o Brasil, né? Com toda a diversidade que tem. E tem coisas incríveis em Minas Gerais, né? Das cidades históricas ao sul do estado, com aquele dinamismo que tem, a parte próxima do centro-oeste, com a revolução do agronegócio, a parte que talvez é mais próxima do meu Rio de Janeiro, né? E quando eu conheci o Gabriel, eu me surpreendi, né? Quer dizer, um político de uma nova geração que conhece profundamente os temas, né? Estuda urbanismo, né? Com cuidado, com uma atenção realmente muito cuidadosos. E aí eu resolvi, pela primeira vez na vida, me engajar numa campanha e apoiar no limite do que eu sou capaz de contribuir na parte técnica, nessa área de política pública e política social. O que a gente já pode falar, assim, por exemplo, de Minas Gerais? O que você enxerga assim, como potencialidades que talvez não são exploradas ao máximo que deveria? Algum erro assim, na condução da gestão para explorar o Estado no sentido de se promover a economia e melhorar, né, a vida das pessoas? Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que Minas reflete o Brasil, né? E esse é um desafio do Brasil. É curioso como a gente tende a discutir política pública olhando o gasto, não avaliando a qualidade do serviço que é prestado ao cidadão. Discutimos quanto gastamos com a educação. Não discutimos os objetivos de aprendizado dos alunos e se os estudantes estão de fato aprendendo. A gente discute quanto gastamos com saúde. Mas essa política que a gente desenhou, ela de fato é eficaz? Como estão os indicadores de morbidade, mortalidade infantil, frequência à escola, né? Indicadores do cuidado básico? Como está o transporte, a mobilidade, seja na cidade, seja na região? Será que tem oportunidade para fazer ferrovia, né? Mas como desenhar? Ficamos numa discussão muito superficial, né? Privatiza, não privatiza. Vamos gastar mais? Olha, tem um problema fiscal. O Estado de Minas é muito endividado. A gente não discute como botar as políticas públicas de pé e avaliar o resultado. Eu acho que essa é uma oportunidade imensa que Minas tem em várias áreas. Vamos pegar Ouro Preto, que eu estive agora em Ouro Preto. Uma cidade linda, aquelas igrejas fantásticas, uma orquestra sinfônica espetacular. A gente podia cuidar mais da cultura em Ouro Preto e transformar Ouro Preto, de fato, né, num polo de atração de um turismo, né, que queira ouvir música, visitar as igrejas, que um certo núcleo da cidade esteja livre dos carros, né, e que a cidade se valorize. Mas estamos longe disso. Você falou sobre a questão, né, às vezes os estados endividados, assim, Minas ele tem um problema, assim, como outros estados, mas em Minas uma dívida com a União, que hoje ela já ultrapassa, acho que 180 bilhões, e a gente vem falando disso há muito tempo. Como que os estados, na sua opinião, podem, assim, desenvolver a economia e não se endividar a ponto de prejudicar os serviços? E nesse contexto, a gente discute também a privatização da Copasa, que eu queria que você falasse um pouquinho depois sobre essa questão da privatização, de que forma que a população, isso pode ser não prejudicial e ser positivo para a população. Vamos começar. Eu acho que o problema, isso vale para o Brasil também, né? Não é um problema de um governo. Um problema de vários governos, tem uma história longa. A história da dívida de Minas é uma história antiga. Ela não começou
recentemente, ela não começou no governo anterior. É claro que os governos foram agravando o problema, né? Mas esse é um problema que tem quase 30 anos. E tem várias componentes, né? Acho que teve a moratória de 30 anos atrás, do Itamar, que foi gerando problema, né? Enfim, governos que não enfrentaram os desafios como deveriam ter sido enfrentados, governos que acabaram sucumbindo a pressões e gerando um Estado um pouco disfuncional em vários aspectos, né? Desperdiçando oportunidades, né? E tem um sistema tributário, que não é culpa de Minas, né? É culpa do Brasil, muito disfuncional. O Brasil inventou uma tributação indireta. Indireta é quando não é sobre a renda, é quando é sobre bens e consumos, né? Com várias coisas muito tortas. Se pegar os 200 países do mundo, o mundo tem um pouco mais de 200 países, mais de 170 adotam o IVA, né? Imposto sobre Valor Adicionado. Esse imposto tem várias características muito específicas, é um imposto simples, né? Esse é o produtor pega a nota fiscal do que comprou, menos a nota fiscal do que vendeu, menos do que comprou, e tem uma alíquota idealmente única, né? E o tributo é no consumo. Não interessa se você produziu em Minas ou se produziu no Rio de Janeiro. Se consumiu em Minas, paga imposto em Minas. Se consumiu no Rio de Janeiro, paga imposto no Rio de Janeiro. O imposto é no destino. O Brasil inventou um imposto todo atrapalhado. É muito complexo, né? O empreendedor, o produtor, o empresário tem uma vida infernal para saber o que paga imposto, quanto que paga, como é que não é, né? O que gera crédito tributário, para usar o jargão, né? O que você pode descontar do imposto a pagar, o que não pode. E o imposto é na origem, é onde foi produzido. O que do ponto de vista econômico não faz nenhum sentido. A gente conhece isso há mais de 50 anos, né? E não é assim no resto do mundo. Você paga imposto onde você consome, não onde você produz. Qual é o problema que teve? O imposto era na origem, onde foi produzido. E é um imposto muito sobre mercadorias. O Brasil se desindustrializou. Com isso, a base tributária de alguns estados, como Minas Gerais, se reduziu. Teve menos arrecadação. Minas continua consumindo como sempre consumiu. Se a gente tivesse um imposto como o resto do mundo tem, não teria problema. Mas o imposto é sobre onde a produção é feita. O que, do ponto de vista econômico, é um equívoco monumental. Felizmente, teve a reforma tributária. Ela não saiu tão boa quanto podia, infelizmente, né? Vários lobbies e grupos de interesse se mobilizaram, foi criado um comitê gestor, que eu confesso me dá uma preocupação gigantesca, né? A maneira como foi desenhada. A lei acabou sendo escrita de uma maneira muito torta, né? Mas, pelo menos, alguns pontos básicos foram implementados, né? Quer dizer que vai permitir superar esse problema grave que Minas passou. Mas a desindustrialização acabou afetando a arrecadação de Minas. E tem como reverter, professor? A gente consegue avaliar isso num curto, médio prazo? Olha, houve esse problema da desindustrialização, isso prejudicou o Estado e agora vamos pensar para frente. Tem como? Então, vamos lá. Primeiro vamos tirar o professor da frente, né? O carioca é mais informal, vocês mineiros são mais elegantes do que nós. Olha, eu acho que tem muita coisa a fazer, dever de casa, né? Minas tem que cumprir os mínimos constitucionais, né? Tem várias políticas públicas urgentes a serem implementadas, né? E acho que tem experiências boas. O Espírito Santo, há 25 anos atrás, estava numa crise monumental. Tinha casos, não é o caso aqui, né? Mas era mais grave ainda que Minas, porque além dos problemas fiscais, folha atrasada, certo? Tinha problemas de corrupção, tinha problemas de crime organizado, né? A sociedade se organizou. Foi uma história muito bonita do Espírito Santo. A sociedade se organizou, o Espírito Santo em ação, a OAB se envolveu, a igreja se envolveu, o governo federal fez uma força-tarefa para investigar, né? E a organização da sociedade permitiu uma revolução no Espírito Santo. Aquele Estado, que além da crise fiscal tinha muito mais problemas, enfrentou com uma liderança da política que foi o Paulo Artung. O estado que mais se desenvolveu do Sudeste era na década de 2000. Foi impressionante o que foi feito ali. Então, a boa política, com base de apoio, com o suporte da sociedade, o diálogo, a construção e a firmeza,
né, pode superar os problemas. Você falou da privatização. Sim, da Copasa. Olha, eu acho que aqui tem um desafio. O debate, às vezes, fica muito polarizado. Privatiza ou não privatiza? Governo ou setor privado? Esse debate superficial mais atrapalha do que ajuda. Porque o detalhe importa. A maneira como você desenha a regulação, a maneira como você faz as regras do jogo, a maneira como você desenha os contratos, as metas, os objetivos, usar um termo aqui meio complicado, instrumentos de governança. Por governança quer dizer quem pode o quê, como, quem controla o quê, quando, como é que as decisões são tomadas, né? Como é que você avalia resultado, né? Como é que você cobra, né? Como é que você implementa. Tem toda uma sutileza da maneira como é feito que faz diferença. O setor público pode funcionar bem com boa governança. O setor privado pode funcionar bem na área de infraestrutura com boa governança. Agora, se você descuidar da regulação, dá frustração, como a gente vê no setor elétrico. Não pode descuidar da regulação, não pode descuidar dos detalhes. Esse momento agora do processo de privatização, então qual que seria a visão do senhor, de você, desculpa. A gente passou por vários meses aí com os debates acalorados na Assembleia Legislativa, com a oposição ao governo querendo segurar essa questão da privatização e o governo estadual querendo, né, levar para frente os projetos que liberassem. Está no momento agora de que vai ser produzido um edital para abrir para licitação aí, para ver quem que vai assumir esse serviço de saneamento em Minas. E aí há um temor de que isso prejudique a população de alguma forma, com o preço do serviço, com a qualidade, vai melhorar, não vai? Qual que é a sua visão? Esse momento do edital e da regulamentação, o que precisa ter de atenção para que a população mineira não seja prejudicada nesse processo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, vamos combinar o que a gente quer. A gente quer esgoto tratado, água limpa, com os preços mais módicos possíveis. É isso que a gente quer. A maneira como implementar isso, se vai ser privado, com uma boa regulação, com uma agência reguladora, como é que você desenha as metas, como é que você desenha os instrumentos, ou se vai ser público, né? Para mim é o secundário. Não teria uma paixão sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é como é que o resto funciona, né? Quais são as boas experiências de saneamento, de regulação no resto do mundo. É curioso que no Brasil a gente faz política pública sem analisar a evidência. Eu acho que esse talvez seja o maior defeito que a gente tem. Caramba, o resto do mundo tem água limpa, né? A Inglaterra limpou o Thames há quanto tempo? Mais de um século, né? Que começou o processo, né? Foi no começo do século XX, começou. Como é que funciona nas cidades americanas, nas cidades francesas, nas cidades espanholas? Qual é o desenho? Como é que o mundo lida com a questão do saneamento? O que a gente pode aprender com a experiência? Esse é o primeiro ponto. O segundo no Brasil tem boas experiências. Tem muita pesquisa com microdados, olhando os municípios brasileiros, né? E essa pesquisa começou com um estudante de doutorado de Harvard há décadas, e depois foi feita para o Brasil. Você pega os municípios, né? Você vê, olha, onde foi feita concessão, características do município. Será que a qualidade da água melhorou ou não? Como é que está a morbidade? Como é que está a mortalidade infantil? Frequência à escola das crianças? O resultado é que, em geral, né, com concessões privadas bem desenhadas, com boa regulação, a qualidade da água melhora, tem menos problemas de morbidade, tem menos mortalidade infantil, as crianças frequentam mais a escola. Esse é um trabalho que o Paulo Forquim, que é o professor do INSPER, com um aluno, fez há muitos anos, né? E tem uma evidência. Agora, os detalhes importam. E essa responsabilidade, nesse momento, é o governo do Estado que tem que garantir que essa regulação seja feita da melhor forma. Eu acho que essa é uma construção do debate que é muito importante. Você tem que cuidar dos detalhes. Acho que no Brasil, às vezes, a gente não cuida dos detalhes. A gente tem a grande paixão, né? E aí para um lado ou para o outro, você põe de pé medidas sem ter estudado direito os detalhes, né? As demais experiências, sem cuidar do processo. E aí o que dá é uma frustração imensa. Aí fala assim, a privatização não funcionou. Olha só, deu errado. O setor estatal está ruim, não está funcionando, né? A culpa não é ser do Estado, do mercado. Não tem mercado sem Estado. A questão é como é que você desenha essa parceria para que o resultado seja o mais eficaz. Em geral, o mercado funciona bem para muita coisa, né? Setor de infraestrutura requer mais cuidado. Você falou agora há pouco aí sobre saber o que a gente quer, né? Esse seria o segredo, né? O mundo político do Brasil hoje
consegue construir um mínimo de consenso, seja em relação à privatização, seja em relação a outras áreas? Como é que o senhor avalia essa construção de objetivos coletivos, se é que existe no Brasil hoje? Não, isso se perdeu. Acho que nos últimos 15 anos, com exceção do governo Temer, né, que tinha técnicos muito competentes, né, que se preocupavam com isso, isso nos últimos 15 anos se perdeu. Né? Infelizmente, o que a gente vê são medidas de afogadilho, pouco estudar. Vamos fazer a intervenção no setor elétrico em 2013. Ela prometia que não ia ter problemas, ia resolver problemas de fornecimento de energia, ia garantir energia barata, né, e uma oferta estável. Deu tudo errado. As empresas ficaram em frangalhos, a oferta de energia piorou e os preços subiram. A intervenção mal feita, e de novo, pode ser pró-mercado ou pró-Estado. A intervenção mal feita, descolada da boa técnica, do bom estudo, ela pode dar errado. É como você tentar tratar uma doença sem saber qual é a evidência da medicina. Se eu vou dar um remédio para alguém, eu tenho que ser um médico, eu tenho que estudar. O que tem a dizer a evidência empírica? Como é que funciona? O que funciona? É esse medicamento ou aquele medicamento? Para esse tipo de doença, para esse tipo de paciente. E não tem solução geral. Depende das características do paciente. Você não vai dar um tratamento sem conhecer os estudos técnicos. Não se faz isso. E tem todo um protocolo na saúde para garantir que esse processo seja adequado, para você reduzir a chance do problema, porque problema pode ocorrer. A política pública deveria ser cuidada da mesma forma que a gente trata novos medicamentos e medicina. Infelizmente, testada, né? A gente não faz isso. A gente vai ter uma ideia, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho aqui uma sugestão, eu tenho uma indignação, e sai fazendo, e às vezes é um tiro de canhão no pé. Nesse ano que vem, agora a gente tem eleição para presidente da República. Na sua opinião, assim, o que vai atrair mais o voto do eleitor? A gente está num momento muito polarizado já, e há alguns anos. Vai ser essa polarização ideológica ou que peso que a economia vai ter na hora da decisão do novo presidente da República? Olha, eu não sou político e eu sou muito respeitoso da política. Né? Eu sou um técnico em economia. O que eu faço é procurar avaliar, né, as opções, conhecer as evidências de outros países para os diversos temas e botar na mesa, olha, tem essa solução, esse caminho por aqui, que é viável, tem esses resultados e esses custos. Tem esse outro caminho. A escolha é da política. A política é soberana, a política foi eleita. Eu não sou eleito, eu sou só um técnico. Né? Eu acho que a gente vai ter um problema grave em 2027. Acho que esse é meio, né, ponto de partida. A dívida pública está crescendo muito rapidamente. Vamos chegar ao quê? 82%, 84% de dívida pública, saindo de 70% e poucos por cento, né, no começo do governo. É um endividamento muito grande. Essa trajetória, ela não é sustentável. Isso aparece na taxa de juros elevada que o país paga, isso aparece nas dificuldades de financiamento, isso aparece nessa, vou usar um termo técnico aqui, volatilidade. Volatilidade é sobe e cai. Você olha o câmbio, né? O câmbio vai a 6, cai a 5,20, né? Aí vai a 5,60 e por aí. A taxa de juros, né? Para evitar a inflação, está aí perto de 15. Né? Aí você olha as taxas de juros pagas pelo Tesouro Nacional. O Tesouro, para poder rolar a sua dívida, né? Para poder captar recursos, está pagando IPCA mais 7,5, quer dizer, inflação, e além da inflação, mais 7,5 de juros, senão não tem comprador. Esse é um quadro preocupante para o país. Seja qual for o presidente eleito. Seja qual for o presidente eleito. Claro, assim, hoje a gente vive uma situação econômica de uma situação de desemprego baixo, uma certa estabilidade, ainda que fugindo da meta em questão de inflação, mas a perspectiva seria de uma crise no futuro. Essa tem sido a história do Brasil. Se você pegar 40 anos, entre 1980 e 2019, antes da pandemia, o Brasil teve 26 anos bons. 26 anos crescendo como agora. 3% ao ano. Não é ruim. É o que está crescendo atualmente. Né? Foram 26 anos de crescimento bom. Mas a gente teve 14 anos de crise. Crise grave. Como é que a gente mede isso? Comparando com os demais países. Nesses 40 anos, 80 a 19, os países ricos tiveram quantos anos de crise? Em média, 3. Alguns tiveram 0, outros tiveram 7. Mas na média, 3. Os países emergentes
os parecidos com o Brasil, nesses 40 anos, entre 80 e 19, também tiveram 3 anos de crise. A gente teve 14. E a crise nos países emergentes, né, é até patético chamar de crise, é uma queda do PIB por habitante de 0,3%. Esses são os dados do Banco Mundial. Aqui no Brasil é 2, mais de 2. O que acontece com a economia brasileira? É uma economia que tem anos bons, como a gente está vivendo agora. Mas também tem uma quantidade anormalmente alta de anos ruins. E quando o ano é ruim no Brasil, ele é ruim de verdade. A gente está caminhando para uma grave crise? Eu não acho. Agora, a gente caminha para a mediocridade, né? É um país que não consegue dar o salto do desenvolvimento. A gente não consegue cuidar de ter educação de qualidade. Por quê? Falta inovação? Falta... Eu acho que falta conhecer as boas práticas. Que eu falei de acompanhar o correto. Como é que a Coreia cuida da educação? A Finlândia, a Espanha, a Áustria, Singapura, a França, a Inglaterra. Quais são os métodos educacionais? O que ensinar em cada idade? Como é que tem que ser a didática da sala de aula? Qual é o processo? Qual é a técnica de alfabetização? Esses temas não entram no debate público. E isso o senhor acha que é uma coisa de vários governos, né, de um governo específico? É uma tradição no Brasil? É uma tradição no Brasil. A gente faz educação na base do improviso. O professor tem liberdade na sala de aula, tem uma tal tese de um método construtivista, que primeiro, quando você vai olhar na prática, não é, né? E segundo, quando você vai com cuidado olhar a didática, tem outras técnicas, né, mais eficazes, né, e que tem experiência boa no Brasil. Sobral é um caso de sucesso no Fundamental 1. Várias cidades do Ceará, um caso de sucesso. Espírito Santo copiou as boas técnicas, né, e deu saltos grandes em educação. Goiás também, né, tem uma oportunidade muito grande para olhar a educação. E engajar os professores, cuidar, né, da rede de professores, de servidores, né, num processo que é muito fascinante, é muito gratificante você cuidar da escola, cuidar do corpo docente, cuidar das crianças, né, e aperfeiçoar as técnicas. E cuidar para que, de fato, os indicadores de aprendizado evoluam. O mundo tem tem alguns exames internacionais que os países fazem para, por exemplo, verificar a proficiência em português na sua língua nativa e matemática. O que a pesquisa internacional com microdados, grupos de controle, indica que é o mais importante para uma criança aprender, né? A primeira coisa a aprender é a sua língua, escrever e matemática. Isso tem que ser o básico do fundamental. Você pode botar um pouco de ciência. Depois você aprende outros temas, né? Da história à geografia, né? À filosofia. Mas a base é essa, né? E essa base começa cedo. Nesses exames internacionais, né, como o PISA, o Brasil vai muito mal. A gente descuida da técnica, a gente descuida da didática, a gente descuida da gestão do corpo docente, da formação de pessoas, né? E o resultado é que o Brasil, porque ele gasta com a educação, na comparação, mesmo com os demais países emergentes, o nosso desempenho é impressionantemente ruim. Isso significa condenar uma geração a mais desigualdade. Quando o senhor diz, por exemplo, tomando esse exemplo... Você vai dançar esse senhor já, né? Sem senhor. Quando você diz, Marcos, essa questão da educação, por exemplo, muitos desses temas são políticas planejadas no nível federal, são políticas nacionais. E nós vamos discutir agora também, você vai ajudar aqui o Gabriel nessa campanha estadual. É possível fazer um Estado crescer, um Estado fazer planejamento de políticas públicas de uma maneira independente ou fazer um crescimento do Estado separado do crescimento do país? Como que a gente trabalha Claro isso? que é. O Ceará teve resultados espetaculares do fundamental. Várias cidades do Ceará. Cidades, não estou nem falando do Estado. Pernambuco botou o ensino integral. E você tem pesquisas com grupos de controle, o resultado extraordinário que foi a escola de tempo integral em Pernambuco, né? O Espírito Santo teve muito sucesso. Tem políticas federais que dão muito certo, que podem ser copiadas. O programa de atendimento à família, que é relativamente simples. Agente de família que visitam as casas, veem os problemas, dão indicadores, dão ajuda, dão, né, sugestões, tem um sucesso imenso. Uberlândia faz alguma coisa parecida com muito sucesso. Tem muita coisa boa a ser copiada. Tem muita prática boa. Falta olhar esses exemplos, né? Falta conhecer a evidência e capacidade de gestão.
ter a curiosidade de estudar. Tem que ter esse olhar. Assim, de novo, eu sou médico, né? Eu vou tratar uma pessoa. A primeira coisa que eu faço é fazer um estudo, né? Qual é a evidência disponível. Quem é esse paciente? Né? E depende das características. Né? Não tem, às vezes, uma regra geral. Olha, esse paciente tem um problema de peso, ele tem um problema cardíaco, ele tem diabetes, ele não tem, ele é jovem, atleta. E você tem que ajustar o tratamento às características. Isso vale para a política pública. Né? Esse cuidado com a política pública é fundamental. E de que forma você acha que assim, a política pública foi prejudicada por essa polarização ideológica, por essa vontade de aparecer nas redes sociais e ver quem que consegue mais adepto? Isso acaba afastando o político ali de enxergar os bons exemplos, porque às vezes os bons exemplos não vão dar um clique nas redes sociais, por exemplo. Eu acho que a gente perdeu, né? Eu acho que isso é uma pena, porque quando eu era jovem, né? Vocês podem acreditar, eu já fui jovem. Né? O Fernando Henrique foi um exemplo. Mas o Fernando Henrique é um presidente que eu tenho a maior admiração, porque o Fernando Henrique convidava o diálogo. Ele aceitava a crítica. E quando vinha a crítica, ele convidava a conversa. Acho que foi um exemplo. E o Fernando Henrique respeitava muitas instituições. Ele não tinha o traço do caudilho brasileiro, né, latino-americano, que quer poder mandar. Ele quer construir. Acho que então, para mim, foi talvez um grande exemplo. Acho que a gente ficou um pouco iludido, achando que o Fernando Henrique era o começo de uma trajetória, né, de um Brasil diferente. Né? Infelizmente, ele foi um espasmo. E aquela alegria do Fernando Henrique, né? A frase que se falava na época, a crise entra grande no Palácio Planalto e sai pequena. Pela conversa. Pela conversa, pelo diálogo, convidando a divergência. Eu fiz um artigo, acho que quando ele fez 92 anos, no Brasil Journal, sobre ele, um estadista entre nós, contando um pouco essas histórias. Né? E talvez o traço mais impressionante do Fernando Henrique foi a alegria com que ele passou o poder para o Lula. Né? Era a oposição que mais bateu no Fernando Henrique. E ele estava eufórico, porque o Fernando Henrique, a meu ver, a minha interpretação, estava celebrando a democracia. Estava celebrando a diferença. E nada melhor do que celebrar a diferença do que poder passar a faixa, né, para uma posição democrata, né, e diversa e crítica. Nós perdemos um pouco isso. Você enxerga algo de bom, por exemplo, do presidente Fernando Henrique no governo de Bolsonaro e no governo de Lula, ou não? Alguma semelhança ou algo que seja totalmente diferente? Eu acho que a gente teve um espasmo num momento difícil do país, né, e polêmico. Eu, particularmente, fui contra o impedimento da presidente. Né? Da Dilma. Porque eu acho que você tem que respeitar os protocolos da política. Teve problemas graves de manipulação dos números fiscais no seu primeiro mandato? Teve. Eu, com um grupo, gastei 1 ano para tentar entender os números. Tá tudo... Não era só a questão da pedalada. Se você entrar no... Foi 1 ano de trabalho para a gente poder botar as contas públicas em ordem. E hoje você tem que fazer... Você vai analisar os números, você tem que reconstruir. Tem toda uma reconstrução da série histórica, né? Tamanho... A manipulação que foi feita nos números. Isso é grave, porque isso fere a democracia. Você não pode esconder da sociedade como é que estão as contas públicas. Isso é o básico da democracia. Então, houve um crime grave. Mas a nossa lei do impeachment fala, olha, crimes cometidos no mandato. Era outro mandato. Então, eu particularmente fui contra. Mas, enfim. Então, um governo que assume é um governo com muito mais limitações. Ainda que fosse um governo que gostasse da política, o que foi muito bom. É um governo que aceitava o diálogo, que construía alianças, que discutia projetos e com um grupo de técnicos espetaculares. Talvez os melhores que nós tivemos. O governo Dilma. O governo Temer. A equipe econômica do governo Temer era fora de série. Né? Tudo era muito... Eles cuidaram das empresas estatais, né? Botaram boa governança na gestão de várias empresas, né? Acertaram os números, né? E cuidaram da política pública, com um bom diálogo com a Câmara, presidida por Rodrigo Maia, né? Que conversa com a esquerda e com a direita. Então, aquele foi um momento em que muito da agenda avançou, né? E uma agenda construída com diálogo, com técnica, né? Isso acho que durou enquanto a Câmara teve a mesma presidência. Depois, não, se perdeu.
Acho que depois, você vê as medidas hoje sendo aprovadas, você não sabe muito bem quem votou a favor do quê, qual é o texto final, as coisas são um pouco de afogadilho. Eu acho que isso vem se perdendo. Não acho que é culpa de A, de B ou de C. Eu acho que teve uma certa disfuncionalidade no processo e um cuidado com os protocolos que tem que ser retomado. Você tem um projeto de lei que ele seja debatido tranquilamente, que ele seja apresentado, que tenha audiências públicas, que os pontos técnicos sejam claros, né? Que a gente pare com essa pressa de aprovar, que ninguém sabe muito bem que está sendo aprovado, que você anuncia como sendo uma coisa, quando você vai ler a lei, eu tenho esse hábito pervertido, tá? Eu leio lei. Isso é um hábito que eu ganhei com a vida, né? Porque às vezes você promete uma coisa que dá na manchete do jornal, quando você vai ver a lei, então não é bem assim. O senhor acha que existe uma crise de confiança, mas eu não digo confiança da população com os políticos, mas você acha que existe uma crise de confiança entre os próprios políticos? Existe uma dificuldade de diálogo entre eles hoje, de acertos, né, de dar o próximo passo? Eu acho que eu admiro muito a política. Eu tenho muito respeito pela política. Tudo que eu acompanhei da política, dependendo das lideranças, pode ser um exercício da democracia. Você convive com a diferença. Você negocia, né? E negocia no bom sentido, né? Olha, tem esse ponto aqui né, que eu acho que é útil, eu tenho uma escolha diferente, né? A minha opção é por esse caminho, a minha opção é por aquele caminho. Será que a gente consegue construir uma solução intermediária, né? Esse diálogo, quando a política funciona bem, tem boas lideranças, é extraordinário. Você pode ter as divergências. Olha, eu prefiro mais caminhos por aqui, eu prefiro essas escolhas sociais. Isso era a vida, mas essa conversa tem que existir. Uma das coisas que me encantou em Gabriel, né, além do cuidado técnico, né, e essa sede por aprender, entender os temas e conversar, é a habilidade de dialogar com os mais diversos grupos. Né. As diferenças existem, elas têm que ser reconhecidas. Isso não implica um conflito grave. Isso é o espaço do diálogo, é o espaço da construção. Esse é o bom exercício da democracia. Você exaltou o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sua opinião, o que o próximo presidente da República deveria trazer dos governos de Fernando Henrique? Você elegeria, assim, alguma ação específica? Eu acho que tem vários aspectos que eu acho muito favoráveis do governo Fernando Henrique. O primeiro é a capacidade do diálogo. Conversar com quem discorda da gente. Essa é a primeira regra. O segundo é o fortalecimento das instituições. Uma parte dos problemas que nós temos de infraestrutura no Brasil é o enfraquecimento das agências regulatórias. É curioso, porque a gente tem um traço um pouco autoritário que a gente quer poder mandar, né? Mas parte da democracia, parte do sucesso dos países desenvolvidos ou dos países emergentes que estão se desenvolvendo é o respeito à divisão de poder. Eu faço uma agência independente, eu vou indicar os candidatos que são aprovados pelo Senado. Eles têm mandatos e regras claras e eles têm que executar. Depois que forem eleitos, eu não tenho capacidade de interferir. Isso é um exercício de autocontenção. Isso significa que você vai ter menos poder. Isso é bom para a democracia. Você tem que reconhecer que a gestão da política pública ela tem vários aspectos diferentes. O poder eleito, o executivo eleito, define as metas, os objetivos. No caso da inflação, qual é a meta de inflação? Quem vai ser os indicados para o Banco Central ou para as agências? Então, define as metas, os objetivos, define os indicados. Cabe ao legislativo fazer as regras. Com contribuição do executivo, com contribuição da sociedade, mas isso é uma atribuição do legislativo. Cabe ao judiciário garantir a legalidade, que a legalidade foi cumprida, não definir política. As agências executam a política. Então, o Banco Central, dado o que foi definido como meta de inflação, os objetivos da política monetária, ele executa. Você não está perdendo poder do executivo sobre qual vai ser o objetivo da política pública.
Mas a gestão funciona melhor assim. E, de novo, isso não é uma invenção brasileira. É assim no resto do mundo. Como é que funciona a política monetária ou a agência reguladora? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Coreia, né? Nos países nórdicos. Tem uma institucionalidade a ser respeitada e a ser fortalecida. A gente tem que fortalecer os instrumentos de Estado para que o mercado funcione melhor, no interesse da sociedade. Você faria alguma comparação do primeiro governo Lula para esse? Você esteve no primeiro governo Lula. Qual o erro ou acerto do Lula nesse último governo agora? Olha, eu acho que o primeiro governo Lula foi uma conjunção de fatores. A gente estava vivendo uma grave crise em 2002. E aí eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande pelo que o governo Fernando Henrique e a equipe econômica fizeram pelo país. Né? Naquele momento difícil, eles foram no exterior, conversaram, falaram, pode confiar, vai dar certo, as pessoas vão botar a casa em ordem, né? Confia na gente. Eles se empenharam pessoalmente para ajudar uma transição para o governo que era de oposição. Né? A transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula foi uma experiência admirável. O que a gente teve de apoio. De construir, né? De apoio, eles estavam ajudando a gente. Alguns ficaram durante meses trabalhando com a gente. Toda a transparência dos dados, todo o apoio que teve, as viagens para o exterior, né, para sair daquela situação de crise que a gente estava grave. A inflação chegou a bater 3% ao mês. Né? O Banco Central tentava vender papéis pagando 30% em dólar e não tinha comprador. 30% em dólar e não tinha comprador. O Armínio fez um trabalho incrível, Pedro Malan, Pedro Parente, Amaury Bia, enfim, tanta gente, Ilan. Aquilo para mim foi um exemplo do que é um Estado numa democracia funcionando. Não interessa se o governo é para cá ou para lá. Nós estamos preocupados com o Brasil. E eu acho que nos últimos tempos você teve uma perda institucional. E, de novo, não quero dizer que é culpa do governo A, B ou C. Isso foi um processo de mais de uma década. Né? A criação das emendas, né, impositivas. E a emenda não é um problema em si. Tá? Aqui eu vou ser um pouco na contramão. A emenda em si não é um problema. Vários países do mundo, quem decide o orçamento é o parlamento. Isso é parte da democracia. Agora, ela não pode estar descolada do plano nacional. Então, o executivo tem que definir qual é o plano. Né? O que vai ser para a educação, quais são os critérios, para a saúde, para a estrada, para a logística. E, eventualmente, as emendas se encaixam no plano nacional. Olha, para cidades assim, tal coisa, aí a emenda é do jogo. Agora, a ausência de um plano nacional que é o problema. Eu vejo uma área do governo federal que tem funcionado muito bem, que é a área de concessões de estradas. Né? De logística, né? De ferrovias. Essa é um ministério que tem dado um exemplo de como cuidar dos detalhes e botar projetos de pé. Essa é uma grande vantagem. Isso, você falou das emendas, né? O Congresso aprovou mais de 60 bilhões de emendas no orçamento. Isso em si, no seu olhar, não é um problema? O negócio é como elas vão ser utilizadas? Eu acho que a falta de governança da política pública é um problema. Isso não pode estar descoordenado. Quais são os critérios para o gasto com saúde? Por que vai fazer estrada aqui e não uma escola? Será que aqui precisa de uma escola ou precisa de um posto de saúde? Aí cabe à política pública definir. A maneira como está o processo desorganizado é um problema. Porque a sociedade gasta muito, trabalha muito para pagar impostos, de uma maneira muito atrapalhada, que a estrutura tributária brasileira é incrivelmente atrapalhada, e a sociedade não vê o benefício. Isso dá um pouco do desconforto que a sociedade tem com o poder público. A gente trabalha tanto para pagar imposto, né? Às vezes você nem sabe que está pagando imposto, no bem de consumo que você adquire, tem uma carga tributária que você nem vê. As coisas são mais caras por causa do imposto. Mas o trabalho paga muito imposto no Brasil. E às vezes o trabalhador não vê. Porque a incidência legal é sobre a empresa. Isso é uma diferença curiosa que no Brasil não entra no debate também. Uma coisa é a incidência legal. Quem legalmente é responsável por pagar o tributo. Outra coisa é a incidência econômica. Quem na prática paga. Se eu ponho um imposto sobre a venda de um produto, quem paga é o consumidor, não é o produtor. Quem arrecada é o produtor. Se eu ponho um tributo sobre a folha salarial, legalmente quem paga é a empresa. Mas economicamente quem está pagando com um salário menor é o trabalhador. Marcos, a gente caminhando agora já, né, para os finalmente isso aqui, né, poderíamos conversar mais, mas o tempo está acabando. Eu queria que você finalizasse pensando em Minas Gerais, duas potencialidades que você enxerga em Minas que precisam ser exploradas pelo próximo governador do estado.
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, copiar os bons exemplos. Né? Expandir o trabalho preventivo na saúde para o Estado. Acho que isso é um ganho impressionante. O segundo é investir em gente. Seja na formação básica, e aí tem copiar as boas técnicas, né, de ensino e engajar o corpo docente, engajar os professores. Né? Tem muito talento em Minas. Tem um incrível talento em Minas. A gente tem que aproveitar esse talento. Mas também o ensino mais de fronteira. Né? Várias histórias de sucesso no Brasil, elas, em geral, têm o mesmo aspecto. Elas começam com gente. As pessoas falam da Embraer, mas esquecem que 20 anos antes da Embraer teve o ITA, com professores, reitores do MIT, que é uma das maiores universidades do mundo, repleta de professores estrangeiros, integrado com o exterior, formando pessoas das melhores técnicas. 20 anos depois do ITA, tiveram várias ideias, fazer um satélite, fazer isso, deram errado algumas. A Embraer deu certo. Investir na formação para que tenha sucesso lá na frente. O Porto Digital do Recife começou como Universidade Federal do Pernambuco, que é excelente em ciência da computação. Só que as pessoas iam embora do Recife. E aí montaram um Porto Digital de novo, setor público, setor privado. Boa regulação com empreendedorismo privado. Não tem o racha, tem a parceria. Hoje você vai no Porto Digital, e tenho ido nos 3 anos que tem um evento lá anual, que eu tenho ido com muito prazer, né? 70 mil inscritos. Você pega a saúde da USP, né? A saúde de São Paulo, que é fora de série. Né? Começou com uma faculdade, pessoas excepcionais que falam assim, vamos aprender o que é melhor no resto do mundo. As histórias são incríveis. Pega o agronegócio brasileiro, que a produtividade cresce 3% ao ano. A agricultura brasileira era ruim até os anos 60. A gente dependia muito do café. O preço do café subia, baixava, afetava a taxa de câmbio. Por quê? Qual era a dificuldade dessa agricultura? Montaram um grupo de trabalho, estudaram, fizeram pesquisa. Um grupo de trabalho genial, com Afonso Celso Pastore, Carlos Langoni, né? José Pastore, Eliseu Alves. E aí falaram assim, não, tem um problema que é o seguinte, nossa agricultura é tropical. A tecnologia para o mundo foi feita para a agricultura temperada. A gente tem que adaptar, tem que criar novas tecnologias. Criaram o Embrapa. Formaram 2.000 pessoas em ótimas universidades e voltam para o Brasil para estudar os problemas. Como é que eu melhoro o solo do Centro-Oeste? Como é que eu levo a soja, que é da zona temperada, Rio Grande do Sul, Argentina, para o Centro-Oeste? Como é que eu faço essa adaptação? Né? Deu essa revolução, 3% de produtividade ao ano. Desenvolvimento começa com gente. Do ensino fundamental à formação da universidade. Boas regras do jogo. Boa parceria com o setor público para viabilizar o empreendedorismo, para resolver conflitos. Né? Nós temos boas experiências. Vamos copiar o que deu certo? Minas tem um potencial incrível, fantástico. É só a gente aproveitar. Ótimo, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, Hermano. Volte sempre que você quiser, que estiver aqui por Minas, tá bom? Tá bom. E a vocês que nos acompanham, essa entrevista vai estar disponível no portal de O Tempo, otempo.com.br, no nosso jornal impresso e também nas nossas redes sociais e no canal de O Tempo no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.